Você já pensou em ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Já pensou em fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então eu vou dar uma dica única aqui, uma dica exclusiva para vocês que acompanham esse canal. Você pode clicar no botão azul no final, que nos últimos meses, toda ação que eu comprei teve uma desvalorização imediata muito grande. E assim que eu vendi a ação para me livrar dela, a ação começou a crescer. Então eu vou liberar para vocês 7 dias da minha carteira que eu chamo o dedo podre do mercado. Para você ver as minhas ações, ver como que eu invisto e não fazer a mesma coisa. Fazer totalmente diferente, tá? Porque a ação que eu compro desvaloriza, a ação que eu vendo valoriza. Então você pode ver o meu exemplo e saber como você vai agir. Então fique ligado, aperta o botão azul que vai estar em algum lugar da tela aí. Se inscreva, são 7 dias gratuitos, minha carteira liberada. E é isso aí, espero você lá e tchau! Olá mundo, tudo bem? Eu sou André Noel do Vida de Programador. E você já se perguntou o que acontece quando você faz uma divisão por zero? Vamos testar? Bom, vou abrir aqui, vamos digitar uma divisão por zero, 5 dividido por zero, e eu vou dar Enter. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vida de Programador e hoje nós vamos tirar essa dúvida. O que acontece quando você faz uma divisão por zero? Eu não vou discutir aqui o que é a divisão por zero porque, matematicamente falando, é muito legal a explicação e eu vou deixar 2 links para vocês, 2 vídeos que explicam por que não existe divisão por zero na matemática. Tá? Um link em português do Matemática Rio e outro link em inglês do TED, certo? Um vídeo do TED e explicando por que não existe essa divisão por zero. Ambos os vídeos são muito legais, você pode assistir os dois, pode escolher qual que você assiste, que é muito legal a explicação, você vai entender melhor por que não existe realmente divisão por zero. Mas eu quero falar na programação. O que acontece quando você faz uma divisão por zero na programação? Não sei se você sabe, mas a primeira lei da computação é não subestime o usuário. E a segunda lei, não dividirás por zero. Você não pode dividir por zero. Por quê? Porque isso pode gerar um erro fatal. Isso pode matar o seu programa. Ou pelo menos a lógica do seu programa. Pode acontecer alguma coisa inesperada no seu programa. A gente sabe de um caso de um foguete que explodiu por causa de um erro de sinal numa operação. Imagina então uma divisão por zero. Mas e aí, o que acontece realmente se eu dividir por zero na programação? Basicamente, você vai ter o que a gente chama de erro fatal ou não. As linguagens trabalham de forma diferente essa questão de divisão por zero. Então pode ser que ocorra um erro fatal. Erro fatal é o quê? Aquele erro que mata o seu programa, ele mata a execução, ele retorna um código de erro. E isso para o usuário final é o quê? Deu pau. O programa fechou, crashou, deu tilt, o que for. Que é aquele erro que você como programador tem que evitar o máximo possível. Por isso que você aprende tratamento de exceções. Por mais que você não use, você deve ter aprendido. Se você não aprendeu, corre atrás para saber. Porque a nossa intenção é não deixar o programa estourar na cara do cliente. Então você tem que tratar esses erros, você tem que tratar essas exceções, você tem que tratar para que não dê uma mensagem estranha para o usuário. Por exemplo, uma mensagem estranha, divisão por zero. Acontece, já vi mensagem de erro que chegou para o usuário com uma divisão por zero e ele não sabia o que estava acontecendo. Isso pode acontecer por causa de um text field não preenchido, pode acontecer por um valor que deveria ter sido configurado de imposto e não foi configurado, sei lá, qualquer coisa assim, que chegou um valor zero e aí tentou fazer uma divisão por zero. Então a divisão gera esse problema. Basicamente, os números de ponto flutuante, ou seja, os números com casas decimais, existe uma especificação da I3E, a especificação 754, que define o que são números de ponto flutuante. Nessa especificação diz como que deve ser tratada a divisão por zero. No caso, se você divide um número por zero, ele deve retornar infinito. Por quê? É infinito? Não existe divisão por zero.
existe uma tendência ao infinito, porque quanto menor o número que você multiplica, maior o resultado final. Se você dividir um número 500 por 2, vai dar o quê? 250. 500 por 1 vai dar 500. 500 por meio vai dar 1000. E o número, quanto menor o divisor, maior o número final. Então a tendência é que quanto mais próximo do zero, mais perto do infinito. Então nessa definição da I3E já fala, bota infinito, que aí não quebra, beleza, pronto. E se você dividir 0 por 0, dá o quê? Não é um número, o famoso NaN, not a number, que foi popularizado muito pelo JavaScript. Todas as linguagens seguem isso? Não. Então vamos ver como que funciona. Eu abri aqui um site que eu gosto bastante quando eu vou testar linguagens e coisas assim, que é o que? O REPL.it. REPL é uma sigla para Read, Eval, Print, Loop, que é esse interpretador de linguagens que tem, como que eu posso dizer? Ele vai interpretar o código, mesmo para linguagens compiladas. Tem algumas aqui que você consegue fazer esses testes de uma forma mais fácil. E esse REPL.it tem várias linguagens diferentes, a gente pode testar. Olha aqui a lista de linguagens que ele tem disponíveis. Primeiro eu quero mostrar para vocês como funciona aqui, por exemplo, na linguagem Java. A linguagem Java segue bem esse padrão. Então, ó, linguagem Java. Ele abre aqui um interpretador e esse interpretador ele tem duas partes aqui. Ó. Ele tem uma parte que permite você colocar comandos, funciona melhor em algumas linguagens que em outras, comando diretamente, ou utilizar aqui o código fonte, compilar o código com run, e aí você consegue fazer uma brincadeirinha para ver como que ele funciona. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse println que ele já tem aqui do Hello World, vou colocar um espacinho e vou concatenar com o que? Vou concatenar com uma divisão por zero. 5 dividido por zero. Vamos executar. Ele vai compilar, vai executar. Curiosamente, Java fica um pouco lento aqui. Alguns momentos depois. E olha o que aconteceu. Ele deu um exit status 1, ele saiu com erro porque aconteceu uma exceção, uma arithmetic exception, uma exceção aritmética de divisão por zero. Então quando você tenta dividir por zero, ele quebra, dá uma exceção. Ah, você não falou da I3E? Falei, mas olha a diferença aqui. Para números inteiros, ele quebra. Se você trabalhar com double ou float, número de ponto flutuante, aí ele não vai quebrar. Como assim? Vamos voltar aqui no nosso código, em vez de colocar 5 dividido por zero, eu vou colocar o 5.0 dividido por zero. A maioria das linguagens trabalha assim, você coloca só um número, ele entende como número inteiro. Se você colocar um ponto zero, ele já entende que é ponto flutuante. Então, rodando. Mais tarde. E olha que bacana, não deu erro. Eu devia ter aumentado a fonte antes já, deixa eu aumentar agora. E olha aqui, ó. Qual que é o resultado? Hello World Infinity. Então, por definição, um número dividido por outro dá um infinito, certo? Infinity. E se for 0 dividido por 0, ele vai dar um not a number. Essa é a definição. Então, ele vai dar esse tipo infinity, esse valor infinity, para não quebrar. Reparem que ele não deu nenhuma exceção, o programa continua até o final. Mas isso é lógico, você tem que cuidar no seu sistema, porque pode dar um erro lógico ali. Beleza. Se eu colocar então 0 dividido por 0, se eu colocar inteiro ele vai quebrar do mesmo jeito. Se eu colocar como ponto flutuante, NaN, o famoso not a number, tão popularizado pelo JavaScript. Legal, isso no Java. Falamos de JavaScript, vamos ver como que o JavaScript trabalha isso? Sim! Então vamos lá, eu dei um zoom aqui, ele mudou a minha lista de linguagens, que não sei porque não é ordem alfabética, JavaScript. Em JavaScript, aqui facilita um pouco, ó, ele roda um node aqui, eu posso colocar aqui direto a operação. Se eu colocar 5 dividido por 0, ele já me adianta, ó, infinity. Então ele não quebra aqui, ó, ele não considera que é número inteiro, ele vai funcionar de boa. 5.0 dividido por 0, infinity novamente. Então ele dá infinito. Se eu colocar 0 dividido por 0, not a number, certo? Ou 0.0 dividido por 0, not a number, não é um número. Vamos com mais linguagens? Vamos! Vamos trabalhar com Python. O Python também eu posso colocar aqui direto. 5 dividido por 0, aquela brincadeira que fez no começo. Pá! Ele dá um erro, ó.
Zero division error, division by zero. Divisão por zero. Então ele morreu ali, ó. E se eu colocar um número inteiro? Um número de ponto flutuante, quer dizer. Número de ponto flutuante, olha que interessante. Float division by zero. Então, nos dois casos ele dá erro. Nos dois casos ele vai matar aqui o que você está fazendo. E ele não deixa você dividir por zero. Tá legal? Tem como burlar isso? Talvez. De cabeça, não sei. Vamos brincar com outra linguagem agora. Como será que funciona na linguagem C? Linguagem C. Vamos ver o que a linguagem C fala disso. A linguagem C, para facilitar aqui, eu vou usar o código pronto de novo. E eu vou colocar o que? Hello World. Eu vou tirar esse Hello World. E eu vou colocar aqui um número inteiro. Certo? Eu vou colocar uma divisão por zero. Ok? Então aqui, no printf, ele vai pegar e vai formatar o meu número inteiro. Vou colocar aqui. Rodando. Pam. Olha o que ele deu aqui, Warning. Division by zero is undefined. Então ele fala, a divisão por zero é indefinida, não definida. Então, reparem que não deu erro, deu um warning. Warning é um aviso. Ele continua o programa, mas com aviso, certo? Por quê? Porque, você está fazendo coisa que não está definida, pode dar um erro lógico. E olha o número que ele imprime. Por que esse número gigante? Isso é uma coisa muito legal da linguagem C. Ele pega o que estava na memória. Eu quero um número inteiro, pega esse número inteiro e joga lá. Beleza. Se eu tivesse uma variável, ele ia pegar um número que está na posição da memória daquela variável. Se eu estivesse usando variável aqui. Se eu rodar de novo, muda o número, certo? Porque é aleatório. É o que está na memória, ele pega. Agora, se eu colocar 5.0, 5.0 dividido por 0. Rodando, olha que interessante. Formato. Eu errei o formato. Só um pouquinho. Eu coloquei double, esqueci de mudar aqui para F. Pam! Agora não dá erro. Olha que legal. Ele não deu erro e ele colocou inf de infinito, seguindo a especificação da I3S754. Beleza? E se eu colocar 0 dividido por 0? None. Not a number. Beleza? Então você coloca vários desses em sequência aqui, cola. Opa! Cola. E aí o que você tem? A música do Batman. Tudo bem, foi ruim. Vamos ver mais linguagens. Vamos brincar com C Sharp? C Sharp. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz ali no C. Vamos fazer aqui, em vez desse Hello World, eu vou colocar direto aqui, 5 dividido por 0. Rodando. Pam. Erro. Divisão por constante 0, certo? Então falhou, deu um erro, né? Um erro e nenhum aviso. Se eu mudar então para 5.0 dividido por 0. Parabam! Infinity. Muito bem. Se eu colocar 0 dividido por 0. None. Not a number. Beleza. PHP. Todo mundo quer saber como está o PHP nisso? PHP. PHP aqui ele tem o Web Server e ele tem o PHP CLI. CLI é linha de comando. Então vamos no PHP CLI. Então aqui, ele está num Echo Hello World. Beleza, vamos colocar aqui, Echo Hello World. E vamos colocar... Não, vamos trocar esse Hello World aqui direto por 5 dividido por 0. Para divisão por 0. Então divisão por 0 nessa linha. Só que olha só, não é um erro, é um warning. Então é um warning. Ele não matou o programa, ele avisou que tem uma divisão por 0 e retornou um inf de infinito. Se eu mudar para 5.0, mesma coisa, não muda nada, divisão por 0 e deu um warning, o seu programa continua rodando. É aquele caso, está rodando em PHP, você mandou esconder os warnings, ninguém vai nem ver isso daí. Se eu colocar 0 dividido por 0, none, not a number. Então é um comportamento bem parecido com o JavaScript. Nos dois casos ele, tanto inteiro como double, ele funciona. Beleza? Estão satisfeitos? Alguma outra linguagem gostariam de testar? Façam um teste, dá uma olhada aqui, tem várias linguagens diferentes aqui. Vocês podem brincar um pouquinho, ver como funciona cada uma delas. E aí vocês podem ver, minha linguagem ela dá um infinito, dá um não infinito, né, dá um not a number, alguma coisa parecida. Bom, e por que eu fiz esse vídeo?
Além de achar legal essa questão de divisão por zero, como que trabalha, se vai dar pau, se não vai dar pau, eu vi um vídeo esses dias que me fez lembrar dessa situação. E olha só que legal esse vídeo, tem a ver com as eleições americanas. We're leading by 4 points in Florida. You didn't hear that, did you? We're leading by infinity in Utah. Então eu olhei e fiquei numa dúvida, será que ele exagerou apenas o número? Ou será que alguém fez uma divisão por zero ali? Fica a dúvida. Bom, é isso, se você gostou, dá aquele joinha bacana, se inscreve aí no canal, pode me seguir nas redes sociais como Programador Real, tô lá em quase todas elas. É isso aí, manda esse vídeo pros seus amiguinhos e pra todo mundo, e um abraço no coração. Até a próxima, tchau!